Mas como assim aquele homem lá te curou? Né? Ainda ficaram bravos com o coitado que tinha sido curado, já viu? Né? Ele ia lá se mostrar, né, feliz da vida. Aí o doente fala assim: ó, o que ele fez eu não sei, eu sei que me curou. Você pergunta lá para ele, lá para Jesus, para o tal de Jesus lá, porque o doente não queria saber como é que ele curou, se foi feitiço, se foi, né, magia. Porque os judeus queriam pegar Jesus dizendo que ele era uma pessoa que usava de sortilégios, né? É a mesma coisa que fala do espiritismo hoje, né? Aqui a gente faz magia, faz, né, sortilégios e tal. Você vê que a mesma coisinha era com Jesus, né? E o doente fala: olha, o que ele fez eu não sei, mas me curou. Isso não tem menor dúvida, né? Então, as polêmicas, né, que eram geradas em torno desse fenômeno que foi Jesus, né? Relata Mateus que os obsidiados, gerazenos ou gadarenos, chegavam a ser ferozes. Os obsidiados, quer dizer que tinham vários. Uma questão de saúde mesmo coletiva. Aquela região acontecia muito desses obsidiados chegar a ser ferozes, né? Refere-se Marcos ao obsediado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira, clamando contra o Senhor em grandes vozes. Então os espíritos se retiravam ainda reclamando, né? Que temos nós contigo, Senhor, né? Saíam reclamando ainda. E Jesus, não podendo transformá-los de uma hora para outra, porque eram espíritos ainda muito aferrados ao vício, aferrados ao desequilíbrio, ao mal, então Jesus os retirava, libertava aquele que estava enfermo, porque Jesus não podia transformar todo mundo de uma hora para outra, e ele não fez isso até hoje. O Evangelho ainda não venceu, né? O Evangelho não venceu ainda até hoje. É uma vitória constante, mas ainda não é. O nosso planeta, a maior parte do planeta ainda não é nem acredita em Jesus, né? São de outras religiões muito volumosas, né? Então nessa época muito menos, né? Narra Lucas que o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível, logo após arrojar o doente ao chão, em convulsões epileptóides, né? Isso aqui é um caso específico, né, do lunático. A pessoa estava completamente alienada, né, que o espírito jogava ele na água, no fogo, né? Porque é um estágio da obsessão que a gente chama de subjugação. Nós temos 3 estágios na obsessão: obsessão simples, onde a gente vai assimilando as ideias dos espíritos infelizes, se quisermos, porque se não quisermos, não assimilamos, a nível de córtex, né? A nível mais externo do sistema nervoso. O espírito sugere uma ideia infeliz, a gente aceita aquela ideia, e aí de ideia em ideia a gente vai fixando aquele pensamento e vamos caminhando para a segunda fase, que é a fascinação. Ou seja, a fascinação se caracteriza por ideias fixas, ou seja, é algo que já está se fixando, já está se tornando uma paixão, já está se tornando, né, um ponto central da minha vida, sem a qual eu não consigo viver. É sempre perigoso esse tipo de atitude, né? Se a gente não percebe e não trata, vai chegando, vai aprofundando mais no cérebro, atingindo regiões do controle do organismo como um todo. E aí nós chamamos de subjugação. O espírito passa a dominar o organismo da pessoa. Não somente a vontade, mas até processos vegetativos do corpo, as sensações. Por isso que os problemas psiquiátricos se caracterizam também por sensações físicas estranhas. As pessoas relatam queimor, a sensação de estar queimando a cabeça, formigando o corpo, vejo o pânico, por exemplo. Sensação de que vai morrer, tremores. Por quê? Porque a obsessão, o Divaldo até fala no caso do pânico, né, que existe um encharcamento de vibrações negativas. Existe um encharcamento de vibrações negativas.
em que o obsessor vai meio que encharcando o sistema nervoso. Aí precisa de medicação, precisa do passe, precisa da leitura, da prece. A gente precisa identificar isso para tratar da forma certa. Tá? O Divaldo até recomenda passe todo dia, né, para que vá limpando o sistema nervoso, e a medicação ajuda a capturar também certas substâncias que melhoram o quadro. Certo. E a quantidade de crianças que estão passando por esse processo já no nível mais profundo, isso aí está com uma medicação muito forte. Certo. Eu já entrava assim, com do pânico, condições, tudo. E assim, quando conversa com a família, a única disponibilidade que você não vê na família é de tratar a nível espiritual, eles nem falam em Deus. Vai primeiro para a linha da medicação, de procurar psiquiatria, não tem comentários que procurem também harmonizar esse ponto. E assim, me preocupa porque de um ano para o outro, a quantidade de crianças nesse estágio já mais profundo, e a criança de 7 a 8 anos. Não é uma coisa assim. Está aumentando muito, né? Está aumentando muito, em larga escala. É por isso que, mais do que nunca hoje, o Evangelho lá, né, leitura saudável, até para as crianças, ensinar a orar, tomar passe, isso tudo são medidas extremamente válidas. Né? Eu percebo que as crianças lá, eles nem sabem fazer oração. Então, tem essa iniciação, né, nas coisas religiosas. E o Estado ainda vem distanciando isso, porque assim, não pode mais dentro das escolas, por a escola ser laica. Então, ao invés de facilitar um processo de ajuda, está dificultando. É verdade. São desafios aí, né? Mas não só uma criança que vive afastada de Deus, de falar do Espírito, não só, porque eu passei por uma coisa assim, que eu já frequentava na noite, não se lembra da senhora, naquela época eu só estava na quarta-feira, e eu estava com depressão, e no início do tratamento, que quando eu comecei a tomar o medicamento, teve um dia na minha casa, que eu estava num processo de vacinação já, né, sobre aquilo que eu estava passando. E um dia na minha casa, eu estava sozinha em casa, num sábado, e veio uma ideia fixa na minha cabeça assim. Eu olhei para a pia, vi uma faca, e veio um pensamento forte na minha mente assim, próximo daqui. Pega essa faca, fura teu braço bastante, não vai doer, vai ser até prazeroso, faça isso. Sabe, assim? Aí aquilo me assustou, sabe? Me assustou muito, eu falei, nossa, e eu sozinha em casa, sabe? Aí eu falei, meu Deus, me ajude agora, né? Aí saí da cozinha, fui para a sala, sentei no sofá e deitei um pouquinho e voltei em oração, sabe? Fechei os olhos, fiquei orando um tempo, uns 20, 30 minutos assim. Aí passou aquela sensação, sabe? Mas até hoje eu tenho assim, aquilo fixado, assim, eu lembro muito forte disso, né, que me aconteceu e que eu já frequentava até realmente. Então nós estamos sujeitos, né? Por isso que a gente, cada dia, não importa, ontem foi bom, hoje vamos lutar, continuar lutando. O sucesso de ontem não significa o sucesso de hoje, nem o de amanhã. Cada dia a gente tem que reafirmar a nossa condição. Né? Então a prece de ontem já não está mais valendo. Tem que ter a prece de hoje. A leitura de ontem está valendo enquanto informação que você obteve. Mas enquanto exercício de melhorar a vibração e tal, você tem que cada dia reafirmar. Por isso que a gente só melhora mesmo quando a nossa estrutura muda, quando os hábitos mudam. Ou seja, quando a gente consegue introduzir hábitos novos. E todo dia você mantém aqueles hábitos, a vida inteira. Aí a gente diz que a nossa estrutura mudou, de fato. Né? Aquilo que nos sustenta mudou. Né? E começa dentro dos nossos conceitos. Né? E eu entendi assim, né, na época que você fez. Como eu estava começando a tomar o medicamento, aí ia cortar o fio do obsessor com a minha mente. Né? Aí o obsessor queria dar um jeito em mim. Né? Mas essa melhora de fora, ele é muito precário, né, Inês? Do remédio fazer por nós, ele não vai fazer parte, ele vai ajudar em parte, mas a grande mudança é a mudança interna mesmo. E na hora ali foi a oração
Então, e isso quando eu mesmo. estava com 2 anos, que eu estava tratando de criar, tudo escrever, aí depois queria voltar para a depressão. Aí eu fui para mais uma reunião. Sim, começou de segundo e quarto, né? Aí regularizou, né? Regularizou, não tinha mais nada. É certo. Isso mesmo. Então, continuando aqui, não falta muito para a gente acabar. E reporta-se João a israelitas positivamente obsidiados que apedrejam o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação, que é uma festa tradicional deles, e que Jesus começa a falar nessa festa que ele é o Filho de Deus. Né? E aí os judeus ficam bravos. Né? Os judeus ficam bravos. Como é que você fica se chamando Filho de Deus? Né? E que quiseram matá-lo, começam a apedrejá-lo. Né? E Jesus conseguiu fugir naquele momento, e nesse momento ele escapou. Né? Aí, aquela questão que eu falei, muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, por que o ouvis? Né? Está em João, isso aí, né? É o que as pessoas falavam de Jesus. Disseram depois os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Agora nós sabemos que você tem demônio mesmo. Né? Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Olha o que os judeus questionavam: olha, Abraão morreu, né? Os profetas também morreram, e você vem e fala para a gente que quem guardar a sua palavra nunca vai experimentar a morte? Você está demoniado, você está fora de si. E daí eles imaginaram que era uma morte física. É a morte física. Exatamente, né? Então Jesus falava isso de uma forma simbólica, muito profunda, né? A ideia de morte, de vida, como algo muito mais transcendente, né? E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Olha o que falava de Jesus, né? Então, por isso que em todo lugar eles estavam tentando colocá-lo em contradição, tentando cercá-lo, né, de polêmicas, para que ele caísse em contradição. Maria de Magdala, que se faria a mensageira da ressurreição, que foi a primeira que viu Jesus após o terceiro dia, né? Maria de Magdala que viu, achou que era um jardineiro ali perto do sepulcro, né? A pessoa estava com capuz de corpos e tal, e ela foi perguntar, porque ela viu a pedra aberta, aquelas pedras grandes, ela viu aquela pedra aberta, e foi perguntar. Aí quando aquela pessoa virou, ela viu que era mestre. Aí ela se arrojou ao chão, né? E falou: Rabone, né? Mestre. Né? Então ele nem permitiu que ela o tocasse, porque o fenômeno de materialização provavelmente estava se dando ainda. Ele não permitiu que ela tocasse, mas falou para ela correr lá para avisar os discípulos, né? Que ele havia voltado. Isso aí era uma festa, né? Porque imagina, depois de Jesus ter afirmado, né, da vitória da vida sobre a morte, né, relativizando todo o nosso apego à matéria, as coisas que passam, né, e passar por essa perseguição, né, e sob os olhos da humanidade, Jesus havia morrido. Era mais um maluco que tinha passado pela terra, se achando profeta, mas que tinha morrido, crucificado. Né? Então Jesus reaparecer era a afirmação de tudo que ele havia dito. Né? Era a afirmação de todas as esperanças daquele povo que ele estava tentando educar. Né? Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enseguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crise de medo. Olha só a turma toda. Nem a gente, né? Cada um com o seu problema. O Pedro era um médium extraordinário, só que muito oscilante. Diz Pedro, através de Emmanuel, que só após o Pentecostes, só após o Pentecostes que ele começou a se sentir mais forte.
Emmanuel diz isso, né? Que Pedro oscilava muito, vacilava muito, né? E sofria de obsessão periódica. Judas se envolveu na obsessão querendo a vitória imediata do Evangelho. Dizem os Espíritos que esse foi o problema de Judas. Ele baixou, olha só, querendo uma coisa boa, ele se afundou na obsessão. Aí que a gente precisa tomar cuidado. Nem sempre os ideais, a gente fica meio enceguecido pelos ideais também. Muitas vezes a gente cai na obsessão, a gente entra no que os Espíritos chamam de exaltação religiosa, que é um perigo. Leon Tolstói fala que nada mais perigoso do que um ideal desenfreado, né? Que vira um fanatismo, daqui a pouco está matando o nome de Jesus. Foi o que aconteceu, né, na história. Então, Judas errou porque quis a vitória imediata do Evangelho. Ele pensou assim, eu vou colocar Jesus numa situação difícil, aí quando ele estiver numa situação difícil, ele vai mostrar toda a força dele, vai acabar com os romanos, acabar com os judeus que estavam ali criando os embaraços para ele, né? Só que Judas, ele acreditava que o Evangelho ganharia sim, através da força. E Jesus não, Jesus veio mostrar a vitória do Evangelho primeiro dentro de nós, né? Ele se entregou como um cordeiro, ele se deixou aniquilar fisicamente como um cordeiro. Era totalmente contrário do que Judas esperava. Judas era ligado a movimentos sociais da época lá. Judas era ligado a movimentos de rebelião contra a influência dos romanos, né? Então ele achava que as coisas tinham que ser assim, na base da força, né? Na verdade, os movimentos sociais, quem se une a eles, não consegue agir com ponderação, porque vai aos extremos, né? Cria uma paixão, na verdade, por aquele ideal que acaba virando uma coisa que você quer mudar de fora para dentro. A verdadeira mudança é de dentro para fora, né? Tem até uma mensagem de Marco Prisco, através do Divaldo, que fala assim: você é contra a orfandade? Adote uma criança. Não adianta ele sair com bandeiras lá, só contra a orfandade. Não adianta fazer isso. Você é contra? Então transforma a sua vida naquilo positivo que vai combater aquilo que você quer mudar, né? Então a mudança passa por nós, né? Foi. Eu entendi aí que o Judas ficou fascinado. Foi isso? Sim. Aproveitaram talvez uma boa intenção dele, só que uma intenção que se desviou por falta de discernimento, por falta de experiência, por falta de um monte de coisa, né? Mas os Espíritos se aproveitaram disso para fazê-lo entregar a Jesus. É uma coisa que não precisava ter acontecido, né? Mas que Judas acabou caindo nessa armadilha. E quantas vezes a gente não cai também nesse tipo de armadilha? Às vezes em função de uma boa intenção, mas uma intenção que não avaliou direito os vários fatores, né? A gente acaba caindo em armadilhas às vezes, né? Um dos exemplos que nós temos aqui na Terra do ideal, né? Chegou e vai. Olha o que ele terminou. Foi direcionado simplesmente pela vontade de fazer alguma coisa maravilhosa. Às vezes começa bem, né? Às vezes começa com um bom ideal, até de uma forma humanista, né? Humanitária, e depois às vezes acaba empunhando as armas, né? Então, frequentemente acontece isso, né? Às vezes a pessoa começa até de uma forma legal, mas aí depois não percebe os limites, né? E acaba se entregando a comportamento bélico, né? Ele usa simplesmente o conhecimento e as armas do mundo, né? E são outras as armas propostas, né? É verdade. Então, no dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsessor vulgar. Então eles tinham como tradição libertar um preso, né, durante a Páscoa e oferecer: nós temos Jesus, que é o rei dos judeus, né, e nós temos o Barrabás. Aí a multidão diz que, atiçada pelos próprios fariseus, pediu que libertassem Barrabás.
Então Emmanuel fala assim, olha, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, não merecendo ser liberto. Então libertaram um conhecido ladrão, malfeitor da época, e deixaram Jesus preso. Então a obsessão coletiva, né, que é um dos tipos de obsessão. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de 2 ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinaz. Então, como está querendo nos deixar uma última lição, Jesus ainda preferiu ser crucificado ao lado de 2 ladrões. Certamente isso estava previsto já, a lição que ele queria deixar para a gente. Até no finalzinho, ainda cercado por pessoas que hoje nós chamaríamos de cleptomaníacos pertinazes, né? Talvez pacientes psiquiátricos, né, com mania de roubar. À vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão quando a mente se transvia, desgovernada sob o fascínio das trevas. Então, é um estímulo para a gente, né? Para a gente educar, conhecer e educar a mediunidade sob a luz da doutrina espírita. Médiuns todos somos. Médiuns não espíritas estão cheios por aí. Mas médium espírita, que sendo o referencial trazido pelo Espiritismo, é o que a gente procura aprender aqui na Casa Espírita. Tá? Por último, eu quero passar para vocês uma apresentaçãozinha rápida, bem rapidinho. Eu gosto bastante. E eterno será sua paz e a sua grandeza. Sei que vai fazer o cego enxergar, o doente esquecer a dor e uma alegria acesa invadirá seus passos por sobre a natureza, não só de seus abraços